Vamos ver com um bocadinho mais de detalhe como funciona afinal o useState, ou de uma forma geral como é que funcionam os hooks. Em primeiro lugar, os hooks só podem ser usados dentro de funções. E eu disse isso no vídeo anterior, em que, de facto, antes do React 16.8, foi na altura em que os hooks surgiram, era tradicional escrever-se os componentes com classes e já existiam essas funcionalidades dentro das classes. Então os hooks foram criados para serem usados dentro de Function Components. Então eles só vão ser possíveis de usar dentro de componentes criados a partir de funções. Ok? E nessa perspectiva também nós temos que esclarecer aqui algumas questões relacionadas com os hooks. Em primeiro lugar, vamos perceber como é que funciona o useState. Já verificámos no vídeo anterior que para usarmos o useState nós colocamos aqui useState, desta forma, ok? Isto aqui é invariável, vocês não podem dar o nome que quiserem, têm que colocar aqui useState. Tradicionalmente vão ver com espaços, eventualmente sem espaços, enfim, aqui não há qualquer problema. Quando nós quisermos carregar outros hooks, vamos separá-los aqui por vírgulas e, portanto, esta é a forma de vocês incorporarem dentro do vosso componente o useState, ou o hook chamado useState. Bom, o useState, como vimos também, permite então guardar variáveis. De uma forma genérica, vamos lhe chamar assim, é o estado de uma determinada variável. E para isso eu posso usar aqui a função useState. useState é de facto uma função da biblioteca do React. Bom, é uma função muito especial. Porquê? Porque ela retorna dois valores. Bom, eu posso colocar aqui useState as vezes que eu quiser e não vou ter nenhum problema quando fizer aqui um npm start, ok? Quando arrancar com o meu código, ok? Basicamente o que vai aparecer aqui obviamente é a minha página da aplicação, não há qualquer erro, temos aqui o React Hooks. Bom, o que é que acontece sempre que eu crio ou que eu executo esta função? Nesta função eu posso definir como argumento o valor por defeito ou por padrão desta variável, vamos chamar assim, ou deste estado. Se eu colocar aqui 10, o que é que isto significa? Que o useState vai começar por ter um valor chamado 10, ou com o valor 10. Se eu colocar aqui João, vamos colocar aqui assim uma string João, é este o valor que o meu estado vai ter. Okay? Eu posso ter vários estados, tal como posso ter várias variáveis dentro de um componente. Se eu quiser, posso colocar aqui um array de objetos. Posso colocar aqui João, Ana e por aí fora. Okay? Posso colocar, não, eu aqui disse um array de objetos, eu queria dizer um array de strings, mas também posso criar objetos. Eu posso criar um objeto cujo nome seja João e o apelido seja Ribeiro. Ou posso criar, inclusive, um array de objetos, por exemplo. Okay? Posso colocar aqui um id 0, depois vírgula nome João e ir colocando aqui vários elementos dentro disto tudo. Reparem como eu estou a guardar tudo isto dentro do state e a passá-lo como o argumento desta função. Bom, o que é que o useState então retorna? Eu disse que ele retorna dois valores. Vamos ver isto da seguinte forma. Se eu colocar aqui console.table e quero ver o que o useState faz, neste caso eu vou-lhe definir aqui um valor 10, ok? E aqui vamos apresentar na consola o que é que este useState retorna. Bom, vamos aqui olhar então para o nosso projeto e reparem que aqui na tabela da consola é apresentado um array com dois valores. Então, o useState retorna um array. E este array é constituído então por um valor, que é no índice 0, tem o valor 10, e depois, reparem, ele tem aqui associado aquilo que é uma função. Okay? E esta função é um mecanismo interno do próprio React. Para que é que serve esta função? Ou, na prática, então, como é que funciona o useState? O useState retorna um valor e uma função. O valor que é o valor por defeito ou por padrão e que depois vai sendo alterado à medida que eu o for alterando, e já vamos ver como, não é? Já o vimos, inclusive. Mas ele retorna então o valor e a função permite alterar esse valor. Bom, eu poderia dizer o seguinte, que o const valor seria igual a useState. Bom, e neste caso, como é que eu teria acesso a este valor padrão que eu ali tenho? Bom, eu poderia colocar aqui um parágrafo, vamos colocar aqui valor, e agora fazer aqui esta interpolação, e colocava aqui valor, mas teria que colocar aqui o índice de 0, okay? Que era aquilo que aparecia aqui, isto é um array cujo índice tem ali o value 0, então eu tinha aqui o valor. No entanto, eu tenho
no segundo elemento desta coleção, deste array, eu tenho uma função. Então, esta forma obviamente não faz qualquer sentido. Então, para isso, nós usamos um mecanismo do JavaScript que se chama desestruturação. A desestruturação vai, na prática, apanhar o quê? Aqui vai ter, vamos lhe chamar a variável, e aqui vai ter a função que altera a variável. Ok? Então, neste caso, eu posso lhe dar o nome que eu quiser aqui. Posso colocar aqui v e aqui colocar função, por exemplo. No entanto, é muito comum ver que nós colocamos aqui, por exemplo, vamos colocar valor e a função que nós queremos, ou o nome que nós queremos atribuir à função que vem como segundo argumento deste array, é a função set, de definir. Set significa definir, em inglês, ok? Set, e agora colocamos aqui o nome da variável e aqui em Pascal case, ok? Então, definindo isto desta forma, o que é que nós passamos a ter aqui nesta constante? Passamos a ter um valor, ok? E neste caso, valor passa a estar disponível como uma variável e o set valor passa a estar disponível como uma função, como se eu estivesse escrito aqui uma função do tipo function set valor, ok? Eu não tenho que escrever esta função porque ela vem já devolvida pela biblioteca do React. Então, neste caso aqui, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o valor a ser apresentado desta forma. Este valor que aqui está fica associado a este state que ali está. Bom, há depois alguns aspectos que nós teremos que ter em conta, mas vamos aqui fazer algo semelhante àquele projeto que nós tínhamos anteriormente com o incremento, mas vamos fazer também o decremento. Isto é, um botão para aumentar, outro para diminuir. Então, para isso, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui dois botões por baixo, ok? E já agora, se quiserem tirar partido do Emmet Abbreviation, vocês podem escrever button, e agora querem criar o evento onClick. Então vou abrir e fechar parênteses retos, escrever aqui onClick igual, podem escrever aqui dentro decremento, e pressionar o tab, e automaticamente o sistema vai-vos escrever o elemento aqui. Okay? Então vamos fazer aqui decremento, e agora vou copiar, opa, aqui está mal, vamos copiar aqui e vamos colocar aqui incremento. Ok? E aqui vamos colocar incremento. Isto são, de facto, duas funções que nós temos que aqui criar. Então eu vou colocar aqui function, decremento, e esta função, para alterar o valor que aqui está, vai alterá-lo da seguinte forma, vai usar esta função que é definida pelo useState. Então, para isso, vocês irão ver com muita frequência, iremos ver já no próximo vídeo que não é uma prática muito correta, mas irão ver com muita frequência fazer isto. Set valor, e agora colocar aqui valor, espaço, mais 1. Atenção que se eu colocar aqui um incremento de uma unidade, não vai funcionar, ok? Vamos ter um erro. Já iremos experimentar isto. Já vamos ver aqui, eu vou colocar aqui o valor, neste caso não é o mais, mas sim o menos 1, porque é o decremento, e vamos colocar aqui a função de incremento. Então vamos colocar aqui incremento, e aqui, obviamente, vamos colocar mais 1. O valor aqui já está pronto a ser apresentado. Se eu for agora à minha aplicação, reparem que eu posso aqui ir diminuindo o meu valor, e aqui vou fazendo o incremento do meu valor. Ok? Bom, reparem então o seguinte, se eu tentar fazer isto, nós vamos ter aqui um erro, ok? Eu vou colocar assim para ser consistente, e agora reparem, aparentemente não há qualquer erro na minha consola, eu vou aqui limpar tudo, vou aqui refrescar e reparem, está tudo correto, mas quando eu clico aqui, reparem como ele começa a dar aqui erros, e neste caso a dizer que o valor que eu estou a tentar alterar é uma constante, ok? E portanto eu não posso fazer isto, então terei que ir sempre buscar o valor e acrescentar-lhe mais uma unidade, ou mais duas, ou mais três, dependendo daquilo que nós quisermos. Neste caso aqui é o menos e ali é o mais. E portanto, esta é a forma que nós temos para perceber de facto o que é que está a acontecer com o nosso useState. No entanto, já no próximo vídeo eu vou falar aqui sobre a forma correta como vocês devem utilizar isto. Isto é muito frequente ver no código de programação como é que isto funciona, mas não é a forma mais correta. Eu não queria deixar, no entanto, de terminar este vídeo aqui com uma questão muito importante que vocês têm que também perceber que devem ter sempre em conta, e que é o seguinte: a definição do state tem que ser executada sempre
pela mesma sequência. O que é que isto quer dizer na prática? Eu vou aqui limpar tudo isto, ok? E vou simplesmente aqui fazer use state, assim. Tal como fiz no início do vídeo, para vocês verificarem que de facto aqui nós podemos colocar ali o use state várias vezes e não há qualquer problema. O use state vai criar internamente dentro do React uma ligação de cada um destes valores aos campos onde eles estiverem a ser apresentados. Bom, e o que é que vai acontecer aqui? Se eu fizer isto desta forma, não tenho qualquer problema, ok? A minha aplicação vai funcionar normalmente. Claro que neste momento não tem qualquer output, mas não é importante. Mas reparem que se vocês quiserem colocar isto dentro de um bloco, por exemplo, dentro de um if, vamos fazer aqui um if true, okay, para ele correr sempre, e colocar lá um use state, nós vamos ter um erro. Okay? E reparem o seguinte, o que o React diz basicamente é o seguinte, React hooked use state is called conditionally. Exato, é isto que eu estou a fazer, estou a chamar a função use state dentro de uma condição. React hooks, e reparem que não é só para o use state, é para todos os React hooks, devem ser chamados pela exata ordem em todos os componentes, ok? E portanto, neste caso, como eu não posso definir aqui que este use state só vai ser criado se uma determinada condição for verdadeira ou falsa, ou seja, o que for, e depois os outros serão sempre criados, então eu não posso ter o use state dentro de qualquer bloco condicional ou um ciclo, ou seja o que for. Então eles devem estar sempre tradicionalmente no topo do nosso componente, sendo que se eu quiser escrever as funções aqui, uma function test, qualquer coisa, não tem qualquer problema. Aqui não há qualquer problema de compilação, isto pode ser usado, aqui obviamente há este warning a dizer que eu criei uma função que não está a ser usada, mas não tem qualquer problema. O que acontece é que o use state tem que ser sempre criado e não pode ser criado de uma vez no mesmo componente apenas 2 use states e depois noutra altura, por uma questão de condições, termos 3 ou termos 4 ou termos 5.